Dono de uma gargalhada contagiante e uma voz típica de um contador de histórias, é escritor, ator, locutor de rádio, cronista, cartunista, apresentador de televisão. Não se considera humorista, mas a verdade é que recorre ao humor como ferramenta de retórica poderosa para despertar a atenção e o pensamento crítico. Hoje temos Hugo Sousa Tavares, ou melhor, Hugo van der Ding, em 40 minutos. Hugo, bem-vindo. Obrigada por teres aceitado aqui o nosso convite da Rádio Observador. É engraçado por aqui Hugo Sousa Tavares, que a maior parte das pessoas fica Hugo Sousa Tavares. Hoje em dia, quer dizer, tu já és o Van der Ding, acabou, ponto. Toda Sou a o gente te Vanderding, conhece assim. sim. Olá a todos. Olá, bem-vindo. Olá meninos, como é que vocês estão? Sim, Vanderding é o meu nome. É o que é o apelido da minha mãe, que é uma antiga família holandesa, e eu, claro, vou buscar esse lado para fingir que não sou português, claro. Tão bom, adoro, isto tem tudo para correr bem, olha. Tu não gostas que te chamem de humorista, mas a verdade é que recorres muito ao humor e também à ironia para te expressares. É a forma mais natural e imediata de partilhares os teus pensamentos? Sim, claro, é uma espécie de linguagem que me apareceu desde criança, desde sempre. Eu acho que costumo resumir essa ideia do que é o humor como uma capacidade, não sei se é uma capacidade, uma maneira de ver o mundo ao contrário. Estar sempre a desmontar o mundo dentro da cabeça. Seja através da linguagem, por exemplo, os trocadilhos. Tinha muita dificuldade em criança em não estar sempre a fazer essa coisa um bocadinho cansativa, se calhar até para os adultos, que é estar sempre a desmontar, estar sempre a ver o segundo sentido de todas as coisas. E depois, não levando o mundo a sério, no sentido que os adultos fazem mesmo, que é tudo é muito sério, tudo é uma coisa gravíssima, tudo é muito. Temos mesmo que estar não sei a que horas, a não sei onde. As crianças, acho que o que eu fiz foi não perder isso em criança. As crianças não têm nada disto, isto não é uma coisa natural às crianças. E portanto, consegues olhar para os adultos como seres um bocadinho absurdos que estão a correr para uma coisa que tu não percebes o que é, porque é um mundo que não é o teu. Lá estão a correr para. Porque a máquina. Está bem, a máquina de lavar avariou, está bem, a cozinha fica a lagar, está bem, morreram 10 pessoas. Qual é o problema disso? Acho que é um bocadinho isso. E se quiseres que eu explique a história do humorista, eu consigo explicar muito facilmente. Que é, há uma diferença entre o humor ser a mensagem, e aí são pessoas que são os humoristas, Sim. que fazem. Que o seu trabalho é fazer humor e fazer rir, e depois o que eu considero é, para mim o humor não é a mensagem, é o meio, ou seja, uso o humor para fazer outras coisas, falar de outros assuntos, falar de história, por exemplo, no Vamos Todos Morrer, ou Sim. outros assuntos quaisquer. E fica mais fácil assim. Sim, é um veículo só. Portanto, por isso é que o humorista não é uma. Olho para a minha. Essa disseste uma longa lista de coisas que eu faço. Fiz tanta coisa, sério, incrível. Mas, ou seja, o humor é capaz de as percorrer todas sem ser uma coisa, não digo, isto é o trabalho de um humorista, que é fazer um espetáculo onde o propósito é as pessoas rirem. E como é que se chega a estas personagens com os quais nós nos cruzamos quase diariamente? Sim, as tiras. Os desenhos é uma coisa tão querida no meu coração, porque é a coisa que eu faço, não é um trabalho, não é? Às tantas, como vocês sabem, por mais que nos estejamos a divertir aqui, isto é o nosso trabalho e levamos as coisas com seriedade, não é? Mas os desenhos não, os desenhos é uma coisa que eu faço, é uma graça, e ponho nas redes sociais, e criou-se assim um grupo que é hoje bastante alargado de pessoas. E tu, quando começaste, desculpa interromper, tinhas ideia que entretanto tomasse essas proporções? Nada, eu fiz aquilo como uma brincadeira com um amigo. Eu lembro-me de ir almoçar com um amigo, como estou sempre a fazer trocadilhos, e a caminho do almoço com esse meu amigo, António, e cheguei lá e disse assim: se uma criada for despedida por ser mal criada, é despedida com justa causa, porque é mal criada. E ele disse assim: olha, vai para cá. Isto há 13 anos atrás, 12, 13 anos atrás. Ele disse assim: olha, vai para casa e faz uma página do Facebook com isso. A gozar, como quem diz, não me chateis. E eu cheguei a casa e fiz a brincar com ele. Na altura, as páginas do Facebook estavam a aparecer, tinha uma coisa muito nova, e começou toda a gente a fazer páginas e coisas. Estou-me a perder um bocadinho nos assuntos, mas às vezes tenho tantas saudades desse tempo. As redes sociais, no início, tinham uma coisa de. Estava toda a gente a descobrir
uma maneira, um sítio onde podiam falar e dizer as coisas, e parecia gente tão divertida, gente que não que fez, ou seja, não era pública, não fazia coisas públicas, tinha uns comentários tão giros, tão engraçados às coisas. O Facebook era um bocadinho Houve quase essa aquela história. ideia de democracia, precisamente porque as pessoas conseguiam aceder facilmente, Claro, e podias democraticidade, aliás. dar a tua opinião, e havia gente que fazia assim uns textos, sobretudo no Facebook, uns textos inflamados, mas muito construtivos sobre as coisas, e revoltávamos porque vimos alguém que estava a dormir na rua, ou porque vimos essas situações. Isso, entretanto, deu a De volta. repente, deu a volta. Não posso dizer democratizou-se demais, porque parece mal. mas deu uma volta, e é uma coisa terrível. E o meu orgulho na história dos desenhos é ter criado uma comunidade de pessoas, que hoje são muitas, onde isso não existe. As minhas páginas, que têm 12 anos, as mais antigas, é um lugar, podem percorrer os comentários. Talvez tenham um troll de anã quase. É um sítio que deve ser também, como é para mim, deve ser pacífico para quem lá vai todos os dias de manhã ver as tiras, ou que seja, rir um bocadinho. Não há ali ódio, não há ali... é boa onda tudo. Mas alguma justificação para isso ser assim, quando na maior parte das pessoas não é? Na maior parte das pessoas que ganham mediatismo nas redes sociais. É verdade, e às vezes toca ali nos temas mais sensíveis, ou faço umas graças mais sensíveis. Não sei explicar. Já debati isto até com pessoas que seguem. Não sei, é uma feliz coincidência. Talvez haja qualquer coisa nos desenhos e nas tiras que faça, que crie essa boa energia, mas fico tão contente com isso, de haver um espaço, não é o único, não é? Mas haver um espaço onde as pessoas podem ir só relaxar e que gire, e depois se calhar pensar um bocadinho, porque há ali coisas mais gira. Falamos de, sei lá, saúde mental, é um tema que passa pelas tiras de uma maneira muito desconstruída. Sim. Não é? Inventei a psicanalista que deixa os dentes em baixo. Em baixo, exatamente. Mas tudo o resto anda tudo muito feio. Como é que nascem as personagens? Elas surgem-me, não é? Faço um desenho e às vezes ou apaixono-me pela história ou apaixono-me pelo próprio desenho. A Juliana, se calhar, quando a inventei, era só para ser uma tira e passar à frente, não é? E depois disse, não, essa personagem, esta mulher não pode morrer aqui. E eu tenho na minha cabeça todo um universo. A casinha dela, na minha cabeça, não é? Ela tem uma vida fora daquelas tiras. Nós ali apanhamos com um segundo na vida, mas eu imagino ela a sair dali, apanhar um carrito. Ela tem aqueles carritos por Papa Reforma. Sabem o que eu estou a falar? Agora estão muito na moda, pelo que parece, nos miúdos mais novos das faculdades, e não sei o que, estão a comprar imensos. Sim. E vai assim com os joelhos a agarrar o volante. A Celeste, ou seja, são figuras que eu vou criando e me vou apaixonando. E algumas é porque há temas que gostava de explorar, não é? Falta assim uma professora, falta assim umas coisas mais engraçadas que me desse explorar. Mas não há ali nenhuma estratégia, não há ali nada nesse campo, é só explorar e ser divertido. Agora ando muito fixado nas duas amigas, que são sempre amigas em várias situações. Depois há uma coisa engraçada. Estou a falar muito? Não. Que é suposto, exatamente. Que também só fui chamada a atenção já passado talvez um ano de fazer estas coisas. As minhas personagens são todas mulheres. Aparecem os homens muito pontualmente e só são coadjuvantes, como dizem no Brasil. É só para servir um propósito. Mas isso foi pensado? Não. Foi um mero acaso. Não foi. É uma coisa que eu penso a posteriori, é que comecei a pensar porque é que é. Primeiro, cresci com a influência muito grande da minha avó e da minha mãe. Claro, o meu padrasto e o meu pai também são pessoas incríveis, não vivíamos todos na mesma casa, mas podia ser. Não, exato. O meu pai, entretanto, fugiu com o meu padrasto, eles vivem os dois, são namorados, não é verdade. Mas eram presenças muito fortes. A minha avó era uma figura muito importante na minha vida, a minha mãe também, e portanto, esse universo desde criança era um universo muito cheio de coisas femininas, ou seja, sem querer entrar em pormenores, os meus pais divorciaram-se quando eu era muito criança, 4 anos, e a minha mãe só volta a casar quando eu tinha 13. Portanto, esse período foi exclusivamente do mundo das mulheres. E quando tens o pai e a mãe em casa, se calhar a coisa equilibra-se um bocado. Ali tu tens contacto com um universo feminino. Que não é o teu, não é? O universo feminino pode ser o tirar o brinco para atender o telefone. Estão a ver essas coisas dos anos 80. E tu vais absorvendo, obviamente, isso tudo. Vais vendo estas coisas todas, sim. É um universo muito particular que passa pelas coisas mais estéticas, ou da parte mais do batom, da saia, disto e daquilo, e depois também
uma maneira de pensar, e é muito formativo, dos 4 aos 13, toda a maneira de pensar era muito esse universo das mulheres. Depois, com essa percepção e com essa certeza, não sei se me vais, Diogo, concordar comigo, as mulheres são muito mais ricas psicologicamente, têm muito mais matizes psicológicos. Os homens são geralmente mais básicos. Têm fome, têm sede, estão a ver a bola ou estão a dormir. Exato. Estou a ser um bocadinho injusto, mas as mulheres têm uma paleta de emoções muito maior. Eu tenho até uma explicação. No início, quando as tarefas estavam divididas, no início das cavernas mesmo, sim, os homens tinham missões muito mais diretas e curtas. Caçar, matar o mamute. As mulheres tinham, como têm até hoje muitas delas, uma enorme panóplia de tarefas. A casa, tomar conta dos filhos, a caverna, no caso. A caverna. Não sei agora como é que eu vou amanhar este mamute. Decidir o que é o jantar. O mamute chegava e depois quem é que tratava dele? Exato. Depois vocês os mamutes, trazerem os mamutes. E depois, já não nas cavernas, mas durante séculos, tiveram de exercer soft power, porque estavam completamente afastadas dos lugares de poder, tirando uma ou duas rainhas. Portanto, tinham que exercer dentro de casa, no espaço público. O soft power era tomar decisões, dando a ideia aos homens que os homens é que estavam a tomar aquelas decisões. Isto é um clássico, não é? Sim, claro, um clássico que chegou aos nossos tempos, talvez na nossa geração, esperemos que seja só já uma raridade, e portanto as mulheres são muito mais ricas nesta coisa. Eu faço um exercício, ou peço-vos fazer. Conhecem a Juliana Saavedra? Sim. Aquelas coisas ditas por um homem eram só violência, era bullying, era horrível. Uma mulher, nós imaginamos ali um tom que não é necessariamente violento, há ali uma graça. E depois, entretanto, tornou-se um ponto de honra. As personagens são todas mulheres. Mas aqueles pacientes não saem de lá recuperados, ou saem? não. Eu acho que se calhar aquilo funciona como será que é a minha terapeuta que pensa assim? E eu recebo muitas mensagens de terapeutas, psiquiatras, psicólogos que seguem aquilo religiosamente, riem-se entre eles, e também de pessoas que fazem terapia, e aquilo ajuda, e se tiver conseguido fazer isso já é ótimo. Falar-se do tema terapia, tornar uma coisa quase pop, não é? Sim. Até é quase cool, não é? Sim. Fazer um bocadinho, está-se a falar daquilo, não como o tema de fazer terapia, mas como o tema de como aquilo escusa de ser um bicho-papão, de uma coisa. E de facto está a haver uma evolução nesse sentido, claro, e sente-se ou não? Claro. Muito. Já não é um estigma, não é? Ou se calhar ainda é muitas vezes, mas coisas, mais, pelo menos mais falado. Sim, eu acho que aconteceu assim. A pandemia teve algumas coisas positivas. Teve muitas coisas negativas, como sabemos, não é? Teve uma coisa positiva, é ter posto à mostra as desigualdades sociais das pessoas, isso todos nós sabemos, não é? Não estamos todos no mesmo barco, aquilo que se costumava dizer, e nós vemos isso até pelas imagens do Instagram, de onde é que as pessoas estavam a passar a sua... Bem, as pessoas têm Instagram sequer, né? Não porque isto foi tão à escala global. Teve pelo menos para mim, uma noção o planeta é mesmo só um, porque nunca tinha acontecido, que eu me lembre, uma coisa que atinja todos os cidadãos do mundo, da Malásia a Nova Iorque. E portanto houve aí uma noção de somos só uma humanidade, acho eu. E claro, quem pensa nessas coisas, imaginar como é que será em Nova Delhi estar numa barraca pequena com 10 pessoas, que geralmente uma família onde não costumam sequer estar todos os membros na mesma casa. Deve ter sido terrível. E mesmo ao sozinho numa casa gigantesca também. Sim, péssimo. Com 10 cenários. É só uma pessoa, não podes convidar os teus amigos. Para que é aquelas 10 piscinas? Limpar aquilo tudo, não é? Porque depois não pode ir lá ninguém limpar, não é? Opa, pôs-nos à mostra esta coisa de a malária ou outras doenças que atacam países mais pobres. Há 50 anos nunca ninguém conseguiu inventar uma vacina, porque não tem interesse comercial, não é? E felizmente, agora sendo aqui um bocadinho irónico, que a pandemia afetou pessoas brancas e ricas, porque rapidamente, em menos de um ano, encontraram uma vacina e uma cura. A saúde mental é isso. Como muitas pessoas ficaram com issues de saúde mental, direi quase toda a gente, em stress pós-traumático, que vamos começando a reparar agora claro. Até os miúdos. Tudo, claro. Muitos miúdos, uma geração que perdeu o contacto. Sei de casos de raparigas e rapazes
que estão com problemas, agora já passou, mas tirar a máscara quando foi deixado de ser permitida a máscara, porque todo aquele bullying que os jovens fazem uns aos outros, pelo nariz, pelos olhos, por tudo, estavam protegidos dessa coisa. E que, portanto, algumas crianças estão a dizer não quero ir para a escola, não quero tirar a máscara. Enfim, isto é uma coisa assustadora. Mas foi por isso que o Van der Ding achou... Estás a tratar por você. Nós na rádio temos que fazer referências aos nomes dos convidados e o tratamento por você é mais fácil para fazer essa referência para que saibam sempre. Exato. Quem é que está? Não achas? Quem é que está connosco? Falou de forma completamente livre e aberta dos problemas de saúde mental que teve também. Sim, olha, eu estou aqui no Observador, onde fizemos essa entrevista com a Sara Antunes de Oliveira, que conduziu, já disse isto várias vezes, de uma maneira incrível, de uma inteligência e de um bom gosto no sentido, não nada a explorar partes dramáticas ou menos dramáticas da bipolaridade, que foi o episódio onde eu fui falar. Pensei muito se devia, se não devia, e com esta ideia de nem que haja uma pessoa para quem esta entrevista seja importante, já vale a pena ir, porque é isso que se deve fazer quando se tem voz pública, é pô-la, não vou dizer serviço sim, ao serviço das outras pessoas também. Já que tens visibilidade, claro, chamar a atenção. Exatamente. Claro, não é para mais nada, não é? E o resultado foi absolutamente avassalador. Eu recebi, e ainda recebo, a entrevista tem 2 ou 3 anos, talvez. 2 anos. Sim. Acho que é a volta disso, não é? Talvez estava aqui a pensar, a fazer contas, não sei, porque já foi a primeira logo. Sim, a primeira ou a segunda, sim, talvez. Sim. Mas sim, tem foi quase. Foi a segunda. Foi a segunda, acho eu. Tem 2 anos, vamos dizer 2 anos, 2 anos e meio. Plena pandemia, ou seja, ali um momento onde podíamos estar, as pessoas todas estar juntas. E pensaste bem se querias abrir essa porta? Pensei, porque quando falas da tua vida, tens que falar da vida de outras pessoas. No caso, falei de algumas coisas da minha família, da minha mãe, etc. Mas o que é que foi avassalador? Foi avassalador milhares de mensagens que recebi na altura, que recebeu o Observador, que recebeu a FLAD, que era que patrocinava, que recebeu a Sara Antunes de Oliveira, que eu recebo até hoje, de vez em quando, mensagens, para já, que me deram a certeza de que tinha feito, que valia a pena, porque eram mensagens de algumas pessoas dizendo que aquilo tinha tocado a sua vida, de pessoas que não sabiam que se podia pedir ajuda. Imaginem isto. A importância que pode ser estes programas e falar destas coisas. Mensagens incríveis mesmo. Pessoas que estavam internadas, muitas mães preocupadas com os seus filhos adolescentes. Mensagens mesmo às vezes acaba por ser também um despertar. Imagina, alguém em casa pode estar a precisar, uma mãe pode não estar atenta a determinados sinais e tu estás a alertar. E também é um bocadinho aquela imagem, não sei se tu concordas ou não, de que as pessoas enfim, tu estás na televisão, estás na rádio, é o podcast, acabam por achar que tu és tão próximo, és tão familiar e acham que sabem tudo sobre ti e de repente, e isto é um bocado o assunto do dia, que é nós achamos que sabemos sempre tudo acerca de outra pessoa, que está sempre tudo bem, não é? E afinal, às vezes não está tudo bem. Só que tu também és muito de guardar as coisas para ti, ou regra geral recorres a alguém, amigos, família, especialista, um terapeuta, ou o que seja? A terapeuta, sim, faço terapia. Que é uma coisa que eu aconselho, e além disso, no meu caso, a bipolaridade é uma das maneiras, não vou dizer tratamento, mas faz-se terapia para sempre. Espero que a minha terapeuta não morra atropelada nunca. Ai, que horror! Bem, já desejava, não é só porque já desejava, gosto muito dela. Nem atropelada, nem de outra forma nem qualquer. Não que ela não morra nunca. Mas, sim, recorro. Talvez a amigos, talvez não. Sim, mas quando não estou bem. Não é quando tem problemas de qualquer coisa, não é como nós temos todos na vida, isso procuro, claro, os amigos são uma rede fundamental, não é? Os amigos, mas não sentes que os amigos ou familiares tendem a desvalorizar ou a achar que não, mas tu tens tudo, não, mas não é? Pois. As pessoas têm às vezes dificuldade, não sei se é por falta de empatia, mas têm dificuldade em ouvir. Os nossos amigos em princípio não, mas eu vejo no mundo muitas pessoas não saberem ouvir, não estão a prestar atenção. Coisas a alturas, por exemplo, quando temos um drama na nossa vida, temos muita tendência para desvalorizá-lo no outro. Mas o gato já era muito velhinho, mas depois compras outro. Nós percebemos a intenção, é bonita a intenção, mas naquele momento se calhar não é aquilo que aquela pessoa precisa ouvir. Às vezes é bom ouvirmos um amigo dizer-nos
de facto, é um drama horrível o teu gato. De 27 anos ter morrido, ainda por cima dessa maneira, com o Rumba a ter atropelado pelo Rumba. Muito giro. E temos essa é pensarmos sempre o que é que eu gostaria de ouvir nesta situação, e de certeza que não é isso não tem mal nenhum, isso não tem importância nenhuma. Então aquela expressão muito portuguesa, não é? Há bem pior, pensa que há pior, tal e qual. não é? Sempre... Isso é uma coisa que nós devemos chegar a esse ponto. Depois há outro género que esse ainda, eu acho, isto é bom, olha, se alguém tiver a ouvir e refletir nestas coisas também é bom, que é e aí já é um nível acima da falta de empatia, que é a necessidade que eu ouço tanto nas conversas de se identificar com, que é aquela questão do o que é que te aconteceu? Parti uma perna. Eu também já parti uma perna. Que dá vontade de dizer assim, está bem, mas agora não estamos a falar aqui. Vocês ouvem isto? Imenso. Sim. Isto é muita falta de empatia. Mesmo. Não estamos aqui a falar de maldade nem de intencionalidade. Sim. Mas é muita acho que às vezes as pessoas empatia. nem fazem isso de uma forma consciente, não é? Não. De todo, mas quer dizer, mas estavas a falar de ti e de repente Claro. passou para a outra pessoa, sim. não é? Isso. Tudo mesmo. Aquilo é o momento daquela pessoa. E às vezes fazem isto até por empatia, ao contrário, que é aquela ideia de identificação, de ser atuador. Mas vê-se muito isso nos posts que as pessoas fazem nas redes sociais quando morre alguém próximo e que fazem uma homenagem que é bonita e é o que é. E tu vês muito, morreu a minha trisavó, então vejo muito isso, mas só para não ser mais próximo, não é? Atropelada por um Rumba também. Ela estava cheia de cataratas, não viu, escorregou no Rumba e partiu a cabeça. E depois veio a morrer porque ela vivia sozinha e íamos lá de 15 em 15 dias. Chega! Já fizeste Bom, a história. já está. E os comentários, a maior parte deles são a dizer: eu também já perdi o meu avô, sei bem o que é perdi não sei quem. Naquele momento, se calhar não é aquilo que aquela pessoa quer ouvir, é exatamente essa... Nem lembro porque é que qual era a pergunta, mas é... Mas já não sei, mas deixa estar, viemos aqui. Olha, está na hora de irmos para as notícias. É verdade. Sério? É verdade. Sério que eu dei as notícias? Sério. Mas é que ainda temos tanta coisa para fazer, não sei como é que vai ser. Pois não, isto. se calhar temos que Hoje fazer vai ser em 2 episódios. Em 2 episódios, de certeza absoluta. Bem, já aqui falámos muito por alto, enfim, dos teus desenhos, dos teus cartoons, também do humor. Vamos falar agora aqui um bocadinho deste teu lado, que já começaste a escrever muito cedo. Com quantos anos é que tu começaste a escrever? Assim que aprendi, acho eu. Mas sim, começo a escrever mais a sério 8, 9 anos, talvez. E tu ainda guardas esses? Guardo. Não tudo. Houve uma altura em que não me apetecia ver, não gostava daquilo e deitei fora. Mas guardei as coisas que não me envergonham muito. Mas era o quê? Era Escrevia poemas, escrevia contos, escrevia assim histórias. Mas sim, desde muito criança mesmo. Desde muito criança. Isso também tem a ver, obviamente, com o teu gosto pela leitura, não é? Mas já sabemos, escrita, leitura. Tu tens... Quantos livros é que tu tens? Vá, atira só um número, curiosidade. São milhares, tenho muitos meus livros, sim. Muitos meus livros. Tenho uma biblioteca bastante composta, muito grande. Compro compulsivamente, estou sempre a ver o que é que se... Depois, como tenho muitas áreas de interesse, para além da história, por exemplo, ando sempre a ver. Claro, interessa-me o que sai cá, o que sai na Inglaterra e nos Estados Unidos, como é óbvio. Leio muito em francês também, pois também há essa questão das línguas que faz ter acesso a mais coisas, literatura que não está traduzida. E depois, como tenho imenso interesse, andar sempre a ver o que é que se faz em sítios fora do circuito normal. Ando a ver o que é que se publica na Ásia. Quando vou a Espanha, por exemplo, tentar ver quem é que são os miúdos dos anos 90 que andam a escrever. Anos 90 e 2000 já são pessoas, sim, não é? Já têm escrevem, 20, já deixam pegadas, não é? Como se dizia antes. Gravíssimo. Olha, o primeiro livro que leste, lembras-te? O primeiro livro. Não te sei dizer qual foi o primeiro, mas acho que foi Os Lusíadas. Porque li todo. E decorei assim extensões e mesmo assim enormes. foi possível manter o gosto pela literatura, porque os Lusíadas é sempre aquele grande, não é? Trauma dos alunos que... Sim, mas eu acho incrível, é um poema lindíssimo. Eu também acho. Não, olha, claro, que eu gostei. claro que sim, eu não claro que percebo essa questão de ser sempre o trauma. Eu adorei os Lusíadas. Lusíadas é muito bonito. Mas os miúdos, quando têm que ler, não é? Não estou a dizer uma coisa verdade. errada, não é? Os miúdos, Sim, quando têm que ler, geralmente queixam-se muito. A escola mata tudo. A escola não é sempre, mas a escola, da maneira como é ensinada essas obras, mata aquilo tudo, não é? Tu não podes ver aquilo como se fosse uma aula de contabilidade, não é? Eu lembro-me, fazia-se isso. Vamos contar quantas sílabas. Não perceber o que a Camões está ali a dizer, não é? Claro que isso mata, não é? Claro. Mas lembro-me que decorei assim uma data de estrofes e a minha mãe fazia número de quando tinha pessoas em casa a jantar. Hugo! Tal e qual. E eu ficava lá tipo... Mas os adultos batiam muitas palmas. Mas lembro-me disso.
Olha, e em criança sonhavas com o quê? O que é que tu querias ser? Pois, é engraçado. Escritor era uma das ideias. Rádio, tinha muita ideia de fazer rádio. E fazia no banco de trás. Ou seja, a vida tem-me trazido essas coisas que essa criança queria. A televisão não tem, nunca foi assim uma coisa que me fascinasse muito, por acaso. A rádio é um meio que me atrai mais. E o teatro, ser ator. E como mantenho, não sei se vocês também, uma conversa constante com a minha criança desde muito cedo. Ou seja, sou a mesma pessoa. Esta criança, talvez a partir dos... Eu por acaso sei, dos 9 anos, desde os 9 anos, que a conversa que tenho não foi interrompida nunca com a criança. Continuamos juntos a falar uns com os outros. E isso é muito fixe. Essa criança que existe dentro de mim, que tem 9 anos, e sei porque é que tem 9 anos, porque quando tinha 9 anos pensava assim: apetece-me ser adulto para começar a fazer coisas, vou ter que viver outro tanto do que vivi até agora, porque era para fazer os tais 18 anos que a gente achava que era uma coisa incrível. E estar em conversa contínua com essa criança de 9 anos é uma experiência incrível, porque lhe vou mostrando aquilo que aquela criança queria fazer. Tipo, vamos para a rádio, não é? Estás a ver? Agora estamos aqui na rádio. Quer dizer, não falo em voz alta com a criança interior, mas é incrível poder acarinhar a criança interior nesse sentido. E a música? Ser cantor também... Adorava, só que não sei cantar. Opa, quando não sabes, tu fizeste parte dos Onda Choque. Eu tenho que repor a verdade, foram 2 meses, ou 3, não foi muito mais do que isso. Eu não sabia cantar. Mas como é que foste lá ter? Porque, olha, era muito amigo de criança da Joana Seixas, que fazia parte dos Onda... E se calhar ainda faz, sabe? Não, já não faz. Dos Onda Choque. E ela disse assim... Éramos muito crianças, isto é a segunda formação dos Onda Choque, portanto, anos 80. E ela diz assim... Opa, e era a melhor. Era a melhor, deixa-me dizer. Eu sempre fui muito Onda Choque. Eu sou do tempo do biquíni às bolinhas amarelas. Isso é que é. Eu sou mini stars Onda Choque, por favor, Choque, sempre. Claro, essa grande rivalidade existia assim. E depois fui. E a Ana Faria não me despediu. Eu é que deixei de ir, porque eu não conseguia dançar, não conseguia fazer nada. Cantar, aquilo era tudo péssimo. Mas ainda fui a um Júlio Isidro, e a Joana tem essas gravações numas cassetes VHS. E perdeu-se um bom advogado também, ou um juiz? Talvez. Sim, ainda andei ali no curso de Direito, ainda fiz algum tempo. A minha ideia era ser diplomata, em boa verdade. E na altura havia essa coisa os diplomatas eram licenciados em Direito. E portanto fui fazer o curso com a ideia, mas a ideia era sempre viajar, não era, sei lá, quer ser diplomata não era pensar, porque de facto é importante representar fora. Não era bem... Não tanto o trabalho diplomático da... Era uma para atingir o fim, era viajar. É incrível. E é uma vida mesmo fixe, tem coisas boas e coisas más. Tenho alguns amigos diplomatas. Mas só viajam de 3 em 3 anos, não é? Sim, mais ou menos. 3 anos. Sim, mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Mas tem uma coisa incrível que é, e já visitei alguns amigos, um amigo em particular, diplomata, ele é espanhol, e esteve em sítios na Tanzânia, por exemplo, fui visitá-lo. Se és diplomata, tens acesso ao país que um turista não tem, não é? Portanto, conheces estruturas, conheces funcionamento do próprio país, que é muito interessante, é uma oportunidade incrível de conheceres as coisas e o que podes fazer também, não é? Sim. Este meu amigo criou um centro cultural na Tanzânia para apoiar jovens artistas que depois tinham uma bolsa para estudar em Madrid. Isto poder fazer isto é awesome, não é? Ter essa capacidade. Yeah. Mas as viagens foram sempre... O Diogo contratar-me por você. Eu responder. Diogo. Está tudo. Mas e as viagens? Houve uma década a viajar? Houve, sim. Eu faço muitas viagens. Agora tenho tido menos tempo. E tento sempre escolher assim uns sítios menos óbvios. Mas quando eu desisto de estudar, resolvi morar fora. Que era aquela ideia do... Quero agora viver em todos os países do mundo e voltar velhinho. Eles são 192, eu não pensei bem. Não dava um ano para cada um, não dava. Dava meses para cada um. Vivi em Londres há algum tempo e depois acabei por ficar 5 anos em Amsterdão. Portanto, não fugiu ao plano. Mas foi muito incrível. Foi essa experiência de viver fora dos 23 aos 28, que são idades muito formativas, não é? Do nosso caráter. Ter vivido num país como a Holanda abriu-me muito os meus horizontes do que deve ser uma sociedade. Sem que, claro, não há sociedades melhores do que outras. Quer dizer, os ingleses são mais inteligentes que a maior parte dos outros povos. Mas, por causa do humor. É só. Não, mas foi muito bom. Foi muito bom.
Ainda por cima, numa altura, isto é o início dos anos 2000, em que Lisboa, que é a cidade onde eu vivia e vivo hoje, era muito diferente da Lisboa que temos aqui. Não conhecias ninguém que não fosse português. Não andavas no liceu com ninguém que não fosse português. Havia vagamente assim uns ingleses no Estoril, né? Depois assim um francês ou outro. Lisboa, a que eu regressei em 2005, e a Lisboa de hoje, em 2023, é outra Lisboa, é uma cidade verdadeiramente multicultural. Hoje em dia, os miúdos que andam no liceu seguramente andam com pessoas de 2, 3, 4, 5, 6, 7 nacionalidades. Isso é importante incrível, incrível, incrível. E quanto mais distantes e fora do nosso eixo forem essas nacionalidades, melhor, mais incrível é. Claro, ter hipótese do que é. Eu lembro-me, fui à Índia e lembro-me de pensar assim, que bom perceber que há outras maneiras de ser uma pessoa, outras maneiras de levar uma vida. Não, é só diferente, é outro conceito. E trazeres um bocadinho daquilo para a tua vida, continuando a ser um ocidental e ter outros, se calhar, outros valores, outras ideias, claro, mas trazer um bocadinho dessa paz, dessa maneira de encarar a vida, da maneira de encarar a morte até, é só enriquecedor, não é? E como é que tu encaras as tuas viagens? Por exemplo, estavas a falar na Índia. Certamente visitaste os pontos turísticos, mas também tentaste fugir e perceber muito mais Muito. Sim, é o que me interessa mais, é perceber como é que vivem mesmo as pessoas. É sempre difícil quando vais como turista. Como turista, eu dou sempre essa piada. Quando vais como turista, porque acabas por não andar tanto de comboio. A língua portuguesa é muito engraçada. Como turista. Ou no caso de um diplomata como turista como mesmo. Turista sempre, exatamente. Que é, por exemplo, na Índia aconteceu uma coisa. Fui de comboio de uma ponta a outra, não, de uma cidade a outra onde estava, de Goa até cá abaixo a Coxim. E parei, o comboio mudava numa coisa que é o equivalente ao nosso entroncamento. É uma cidade sem história nenhuma, não para ali nenhum turista, não para ali sequer nenhum ocidental. É uma cidade sem nada para visitar, mas tem alguns milhões de pessoas. E eu disse assim, vou passar aqui uns dias, porque isto é que é uma cidade indiana. E tomaste ali a decisão naquele momento? Ali, sim, fiquei 2 ou 3 dias, já não me lembro. E foi conhecer uma parte da Índia que é a Índia de todos os dias. Ainda onde as pessoas levantam-se de manhã e vão trabalhar. Não vão trabalhar para um turista. Não há o hotel, no fim, tirar uma fotografia, dizer os nossos hóspedes ocidentais. Foi incrível. Os tuk-tuks tinham taxímetro, que não têm nas zonas turísticas da Índia. Ou outro tipo de viagens que podem ser feitas mais recorrentemente. Por exemplo, tenho ido a Marrocos. Estou com uma ligação muito forte a Marrocos agora, ultimamente. Tenho amigos, conheço já a vida em Marrocos, é engraçado, não é? E ir conhecendo, descobrir um país é incrível. Ir percebendo como é que as pessoas vivem. Ou seja, não só aquela ideia do ir ver os pontos turísticos e voltar, e depois voltar a outro sítio. Sim. Isso não é tanto aquilo que... Não. E essas viagens depois acabam por ter algum impacto em ti, na tua maneira de ser? Ou, por exemplo, o tempo que tu viveste em Amsterdão, como é que o facto de lá teres vivido, ou mesmo em Londres, que também viveste, certo? Como é que influenciaram o teu trabalho e até a tua perspectiva de vida? Se é que influenciaram? E muito, imenso. Claro que não tenho poder de saber como é que eu seria se não ter lá vivido. Sim, claro. Mas influenciaram imenso. Influenciaram a maneira de até viver em sociedade, não é? A Holanda é um país progressista em todas as questões sociais que nós costumavam chamar fraturantes. Seja a eutanásia, o aborto, a legalização das drogas, a legalização da prostituição, o casamento de pessoas do mesmo género. Foi dos pioneiros na Europa desde os anos 60, 70. E há uma história que eu gosto de contar. Tinha um amigo que era muito conservador, em termos políticos e em termos sociais, muito conservador. E eu um dia perguntei-lhe assim, deves odiar estas coisas todas na Holanda, não é? Estas coisas de ser liberalizado tudo. E ele respondeu-me, um tipo muito conservador, respondeu-me assim, não, eu não gosto desse, não gosto dessas escolhas para mim. Eu não posso aceitar que alguém que não pensa como eu não pudesse fazê-las porque o Estado não as autoriza. E eu nunca me vou esquecer disto. Eu fiquei só assim, claro, esse é que é o toque, não é? Eu não sou contra o aborto, então não aborto. Não vou dizer que há uma mulher que não pode abortar, não é? Claro. Eu sou contra a eutanásia, então não
não escrevo numa carta a autorizar a eutanásia. Não vou dizer, olha, aquela senhora está tetraplégica ou whatever, não pode. Mas Portugal, com os avanços que tem feito nesse sentido também, o que não é exatamente igual em todos os países europeus, demonstra também essa progressividade, digamos assim, ou não? Não, acho que não. Porque quando assistes esses debates, há uma... Houve uma altura que eu pensei, para ser justo, são dois lados da questão, não é? Quem está a favor e quem está contra. Direitos, são considerados direitos civis, não é? Quem está a favor e contra, eu pensei, mas se calhar quem está contra e quem está a favor tem os mesmos argumentos, têm argumentos diferentes, mas com a mesma validade. E vivia atormentado um bocado com isto, tipo, bom, o lado que está contra estas coisas tem tanta validade nos seus argumentos como o lado que está a favor. Até que um dia, no meu duche, que é onde eu tenho sempre as epifanias, pensei, não tem. Moralmente, não tem a mesma validade moral tu reclamares para ti um direito ou seres contra o direito de outrem. Percebem o que eu estou a dizer? Sim. Ou seja, alguém reclamar, imagina, vamos pôr o caso do casamento de pessoas do mesmo género. Uma pessoa dizer, eu quero para mim o direito de poder casar com uma pessoa do mesmo género que eu, não é equivalente moralmente a alguém dizer, eu não quero que aquelas duas pessoas possam casar. Moralmente não é a mesma coisa. E, portanto, só que, claro, como é uma democracia, o tempo de antena tem que ser dado de igual maneira. Mas que saibamos todos que moralmente não é a mesma coisa reclamares um direito ou reclamares a negação do direito de outrem. E aí estamos muito atrasados ainda em perceber esta questão, eu acho. Olha, antes só de... Eu acho que ainda queríamos muito... Não, achas... Foi tão sério. Sério agora. Porque estava aqui a pensar. Obviamente ainda queria falar de teatro e queria falar, obviamente, do podcast. Mas só fazer uma pergunta. Porque eu li que durante essas tuas viagens, tu, por norma, enviavas livros para Portugal. Quando aquilo tornava-se demasiado, compro muitos. O excesso de bagagem depois. Sim, ia mandando. Somba. Sim, porque já não tinha mais espaço para expor. Devo dizer, claro, tenho muitos livros, não os li todos, que é uma pergunta que fazem muitas vezes. Eu acho que ninguém que tem uma biblioteca grande lê os seus livros todos. Eu vou vendo, não sei o quê. Este tenho que ler, senão depois esqueço. Tenho que comprar, porque se não esqueço, nunca mais me vou lembrar deste livro. E compras às vezes 10, 15, compro mesmo muitos, de uma vez, né? E então guardo, não li, uma semana depois não li os 15. Portanto, o que é ótimo, porque quando ficar assim velhinho, tenho ainda uma data de livros para ler e vou lendo. Este livro comprei em 2000 e coisa. Achas que vais lembrar nessa altura? Não, pois calhar já não. Eu comprei este livro, já não me lembro nada disto. Olha, um dos teus sonhos, e que já realizaste, subir ao palco, não é? Teatro. Assim, de tudo aquilo que tu atualmente fazes é mesmo, ou era aquilo que tu agora gostavas de concentrar? Ser ator? Na escrita sobretudo, é escrever, começar a escrever mais a sério romances, está mesmo a arrebentar o primeiro, se quiser. Já escrevi mais, mas o primeiro que vai ser posto aí para ler. O teatro é incrível, gosto muito de fazer. Foi um convite do Pedro Penin, trabalhei sempre com ele até agora, que ele me convida para fazer, já há uns anos, há 6 anos ou 7, para fazer a primeira peça chamada O Nome da Rosa, era uma homenagem à Rosa Mota, onde ela entrava. É mesmo fixe. E depois temos trabalhado isto. Vamos começar em agosto a ensaiar a próxima peça dele, que se chama A Farsa de Inês Pereira, é uma versão do Pedro Penin da peça do Gil Vicente, e estou muito ansioso. Vai ser com algum do elenco do que fizemos o Pais e Filhos, mas depois com algumas pessoas novas também. E era mesmo assim uma área que tu gostavas agora também? Gosto muito, sim, é incrível. É incrível mesmo. É incrível tudo. É incrível a parte da apresentação ao público, é muito bom, mas todo o processo de construção, são 2 meses, é um processo muito intenso. As pessoas ensaiam de manhã à noite, estão juntas, cria-se ali mesmo uma espécie de família, com um propósito assim muito particular. E é muito bom trabalhar com o Pedro, com a Rita Blanco, que vai entrar também nesta peça. A Joana Barrios entrou no Pais e Filhos e não vai entrar, também faz tantas coisas, coitadinho. Não tem sorte de brincar. E assim uma data de gente. E tu precisas de ter todas essas áreas para sentires completo. Aquilo que eu, quando olho para ti, eu sinto, se tirar uma parte, tu não ficas completo. Sim, eu gosto muito de experimentar estas coisas muito diferentes. Claro, há uma altura onde é o próprio tempo que te obriga a teres que ir escolhendo as coisas que gostas mais de fazer ou não. Porque senão
Porque senão às tantas já não consegues dar tudo o melhor que tens em cada coisa. Se estiveres muito cansado, se estiveres muito exausto mesmo, não é? As pessoas às vezes têm que parar também um bocadinho, tirar férias. Falo muito disto com o Martim, com quem faço o podcast. Pronto, já estás a introduzir o podcast. Sim, que o Martim faz muitas coisas também, não é? E às vezes, mas ele tem uma visão muito clara sobre isto, que é, às vezes, é preciso parar um mês, por exemplo, agosto, para podermos voltar em setembro, 2 meses ao calhas. Sim. Para voltar a dar o melhor, porque senão não se consegue, não é? E tu consegues parar? Estou-me a obrigar a isso mesmo. Estou-me a obrigar a isso porque comecei a ter aqueles sinais que nós estamos, tanta gente está, não é? Não sei se é burnout mesmo, mas comecei a ter esses sinais que as pessoas devem ter atenção a eles. Ficar muito irritado com as coisas, o perfeccionismo começar a extravasar de mim próprio, não é? Tu podes ser perfeccionista, não podes exigir de pessoas com quem estás ou trabalhas sejam perfeccionistas. Isso é um sinal de alarme enorme. Não podes começar a mandar mensagens às 10 da noite Sim, a partir do pressuposto que a pessoa tem que estar atenta às 10 da noite. Se és tu que és maluco, estás às 10 da noite, continua que aniquilaste a tua vida pessoal para estar a mandar mensagens às 10 da noite. É muito importante. As pessoas que comecem a ter este tipo de sinais, desempreguem-se. Despeçam-se. Ou vão de férias. É mesmo bom parar mesmo. Sim, mas às vezes esses sinais, como tu estavas a dizer, uma pessoa... São muito subtis, Era isso que eu ia dizer. E no dia-a-dia, tão corrido, nem ligam. É só mais uma... Acham que é normal. Vocês não têm estes sinais? Tudo normal. É muito... E um deles é a irritação com coisas absurdas, ou seja, como nós tivemos o dia muito ocupado e a cabeça muito ocupada com tudo tem que funcionar como um relógio, e a camisola que se prende na maçaneta da porta faz-nos ter ataques de histeria que são completamente deslocados, não é? Partimos o telefone, sabe o que eu estou a dizer? Sim. Atiramos como tu fizeste há pouco, Diogo, partiste o computador. Não é? Exatamente, Antes de começarmos. Terrível, mesmo um mau feitio. Mas há um segundozinho que a internet está a demorar a abrir uma página, aquilo não sabe, cegamos durante um segundo com vontade de partir a casa toda. Isso é um sinal que temos mesmo que parar. Olha, e tu não passas sem o quê? Sem ler, sem namorar também é importante, sem música, não passo sem música. Música 24 horas por dia, até a dormir. Ouço tudo. Agora muito numa onda francesa. Tenho uma playlist se quiserem procurar, chama-se France, está Under My Name no Spotify. Mas são coisas assim mais modernas. Mas ouço tudo, sou muito eclético nessas coisas. Alguma música clássica também, jazzzinho. Só para o Martim também não ficar. O José Pinhal. O Zé Pinhal, sim. Aquele, tu não laves o cabelo. Não, tu não prendas. Tu não prendas o cabelo. Sim, sou muito eclético, claro. E depois, o que é que não passo mais sem? Adoro andar de bicicleta. Agora está calor para andar de bicicleta. Viajar também, acho que não passo sem viajar. E agora sem trabalhar, não é? Trabalhar. Essa coisa de comunicar é um vício enorme, não é? Fica-se com imensa vontade de ter coisas para dizer. Olha, e tens sempre muita coisa para dizer. O Diogo já está aqui a enviar mensagens. Já estava aqui a dizer, olha, temos mesmo que fechar, estamos no limite. Sou sempre descoberto. Sabes que eu conto tudo. Mas pronto, mas de resto, toda a gente pode ouvir na Antena 3, no podcast. Foi muito bom ter-te aqui, Hugo. Hugo van der Ding, não é? Como tu há pouco estavas a dizer, ou Hugo van der Ding. Muito obrigado, Hugo van der Ding. Gostei muito, foi muito bom esta conversa. Obrigado. Ficava aqui a conversar mais. Também eu, tanta coisa. Obrigado. Hoje com Hugo van der Ding em 40 minutos na Rádio Observador. Estamos de regresso para a semana.